Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Burger Queen. Hoje nós vamos falar sobre um obstáculo. Sobre um atalho. Sobre um atalho. Que Do que a gente vai falar mesmo? Armazenamento e congelamento. Gente, eu tô ficando louca. Então vamos lá, gente. É um assunto muito importante da gente saber, porque as coisas acabam, né? Ou eu faço um pouquinho a mais para ter uma margem de segurança, ou sobrou alguma coisa, ou um cliente cancelou alguma coisa e eu vou precisar congelar esse produto, né? Como que eu faço para fazer isso, né? Como que a gente faz para armazenar esse produto, congelar esse produto? Primeiro de tudo que você precisa saber é que a validade no congelador do produto que você vai congelar não está ligada ao produto, e sim à temperatura que chega o seu congelador, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Então, se o seu congelador for de 0 a 5 graus, você vai ter uma validade de 10 dias do seu produto. Se ele for de menos 6 a... vou colocar um A aqui que é melhor, né? Porque menos 10. Você vai ter uma validade de 20 dias. Se ele for de menos 11 a menos 18, você vai ter uma validade de 60 dias. E se ele for menor que menos 18 graus, você vai ter uma validade de 90 dias. Então, independente do produto que você vai congelar, sei lá, um ganache, massa de bolo, alho, peixe, ovo, o que você quiser congelar, o que vai dar validade pro seu produto congelado é a temperatura do congelador e não o produto em si que está sendo congelado, tá? E aqui só lembrando, se o pessoal tiver com dificuldade de ver e tal, depois a gente tira foto. Nem precisa tirar foto, porque essa tabelinha já está no nosso Telegram. Está lá no canal do Telegram, que é uma tabelinha que a nutricionista forneceu pra gente. Depois entrem lá no nosso canal, que é o #CakeLovers. Vai em arquivos, que tem essa tabelinha bem perfeitinha lá, inclusive vocês podem imprimir e colocar assim no congelador de vocês, porque ela tem outras informações embaixo, tá? Não preciso nem tirar foto, porque lá tem tudo certinho para vocês, tá? Sobre essa validade. Rapidinho, como eles conseguem visualizar aqui? Pode. Quando você mostra, eu vou beber água. Se eu ficar com o celular aqui, pega, Diego. Calma aí. Ó. Então vamos lá, pessoal, só para vocês entenderem, aqui no nosso canal do Telegram, se eu vier aqui, ó, para vocês verem os arquivos, clique em cima aqui, ó, do #CakeLovers, aí vocês têm aqui embaixo, ó, vocês têm as mídias que a gente já enviou e vocês têm os arquivos, clique aqui em arquivos, aqui tem todos os arquivos que a gente já mandou, e um deles é aqui, ó, temperatura de conservação dos alimentos, clique em cima dele, vai abrir a tabelinha que a Bru está falando. Então, caminho para vocês conseguirem achar dentro do canal do Telegram, tá bom? Sim, foi? Foi, calma aí, só para voltar o foco em você. Beleza. Legal. Então, gente, a maioria dos produtos que a gente tem na confeitaria, ele pode ser congelado, tá? A gente tem aí algumas exceções. Que exceções são essas? Normalmente, recheios à base de amido de milho. Então, se você usou amido de milho para espessar o seu recheio, quando você congelar esse recheio, quando você descongelar, ele vai perder um pouco da estrutura dele. Então, o amido de milho, as moléculas dele, né, a forma dele engrossar o nosso creme é uma forma mais gelatinosa, né? Ele não fica tão compacto igual, por exemplo, usar farinha de trigo. Essas moléculas são destruídas quando a gente leva esse produto para o congelador. Então, a hora que eu tiro, ele vai estar com um aspecto meio talhadinho, assim. Então, ele não fica mais cremoso. Então, para usar esse creme de novo, vai ficar inviável e ele não volta, não tem como recuperar, tá?
Ele parece até meio que uma esponjinha cheia de bolhas dentro, assim, que entra água. Ele fica com um aspecto realmente bem esquisito mesmo, né? Então, a gente tem essa exceção do amido de milho. Outra exceção, que não é nem que não pode congelar, mas pode congelar, mas tem que ter um cuidado, são as gemas de ovo, né? Gema de ovo, se você simplesmente, né? Ai, Bruna, eu fiz um monte de merengue suíço, sobrou, sei lá, meio quilo de gema de ovo. O que eu faço com essas? Você pode congelar a gema de ovo, só que você tem que ter um cuidado com ela, tá? E esse cuidado é o quê? A gente tem que colocar um conservante nessa gema para levar ela para o congelador. Que conservante é esse? É sal ou açúcar, tá? Tem uma medida bem certinha, inclusive a gente já deu em live, a gente tem uma live que chama Ovos, né? Uma live maravilhosa, eu já só falei de ovo, né? Lá tem tudo certinho, o que você precisa fazer para colocar na gema, para congelar ela com bastante segurança. Agora eu não lembro de cabeça mais. O pessoal pensa assim, nossa, uma aula só de ovos. Nossa, tem coisa pra caramba para falar de ovo, tá, gente? Então, falar, assistam lá, tá salva no YouTube. Então, o cuidado que a gente precisa ter para congelar a gema de ovo é só que a gente tem que colocar algum conservante nela. Se eu não colocar, o que acontece? A hora que eu descongelo essa gema, parece que ela foi cozida, né? Ela fica dura, com um aspecto bem estranho. Você não consegue usar mais né, você não consegue mais deixar ela líquida para fazer as suas preparações. Então, se você colocar esse conservante, você consegue utilizá-la de novo, tá bom? Então, sem problema algum de congelar a gema, desde que você congela ela da maneira correta. Ovos inteiros, tem gema? Tem, mas como está misturado com a clara, não necessariamente você precisa colocar um conservante, mas se você quiser se sentir um pouco mais seguro, pode colocar também. Mas o ovo inteiro não tem problema de você congelar, né, ele inteirinho ali, só bate esse ovo, tá? O que é bater? Vai pegar um garfinho e vai misturar só a clara com a gema. Porque se eu deixar a gema inteira, eu vou ter o mesmo problema, tá? Dela congelar esquisita e depois sair ela tá dura, ela fica coagulada, tá? Como se ela tivesse cozida. Amor, tem algum produto que você saiba ou lembra de cabeça assim, que você fala assim, não pode congelar? Por que eu tô te perguntando isso? Você já falou do amido de milho, coisas que tem amido de milho, mas é que o pessoal tá perguntando assim, ó, por exemplo, posso congelar, sei lá, iogurte natural, creme de leite de caixinha, esses... Eu tô dando as exceções que não podem congelar. Então, a exceção, gente, é essa. O resto, você congela, tá? Então, assim, se eu não falei pra você que é exceção, pode tacar no freezer, não tem problema nenhum, tá? Você vai conseguir utilizar de novo sem nenhum problema. Salvo algumas exceções. O que pode acontecer, por exemplo, com o creme de leite pasteurizado se congelado? Pode ser que quando você for bater ele, né, se você quiser transformar esse creme de leite pasteurizado em creme fouettê ou creme chantilly, que você precisa bater, precisa montar esse creme, pode ser que ele não chegue, tá? Então, ele pode ter esse problema para você sim. Pode ser que ele não vire o chantilly e não vire manteiga, tá? Por conta da água que congela e descongela e tal, pode ser que ele não vire, pode ser que ele perca um pouco, né? Ele entra umidade demais nesse creme e a gente precisa, né, de um creme muito gorduroso para fazer essa montagem de creme. Então, pode ser que ele não monte, tá? Mas eu já congelei creme de leite pasteurizado que eu consegui montar. E eu já congelei creme de leite pasteurizado que eu não consegui montar. Então, assim, é uma incógnita, não dá pra gente ter certeza, tá? Muitos profissionais falam que se congelou você não consegue bater mais, mas você consegue utilizar, por exemplo, para fazer um ganache, né? Você consegue utilizar para outras preparações, tá bom? Então, é uma via aí de mão dupla. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente sempre joga pro lado que não, né? Porque é o mais seguro. Né? Não vou congelar pensando que vai sim dar para eu fazer a manteiga. Né? Se eu quisesse, se eu já tivesse intenção na minha cabeça, é mais fácil eu bater o creme de leite pasteurizado, transformar em manteiga e congelar a manteiga, tá? Então, se a minha intenção é essa com o creme de leite pasteurizado, eu já transformo ele em manteiga, eu já desmembro esse creme de leite, né? Já pego o buttermilk e a manteiga e congelo os dois separadamente. Aí não tem problema nenhum, tá? E aí, se você quiser congelar esse creme de leite pasteurizado para fazer um ganache, por exemplo, pode fazer, né? Ele continua a mesma coisa, mas pode ser que ele não monte novamente para bater um fouettê, um chantilly ou virar manteiga, tá? Então, assim, mas pode congelar qualquer produto, pode congelar iogurte, pode congelar leite, pode congelar, né? Vamos falar de preparações, né?
Eu até peguei um exemplo aqui para dar para vocês de como eu congelo. Então, por exemplo, peraí. Por enquanto você pega aí, Tá. só para esclarecer e, na verdade, resumir o que você já falou e tal. A gente já mostrou como acessa a tabela de temperatura e tudo mais. É que o pessoal começa, nossa, mas se eu colocar tal produto, nossa, quanto tempo será de validade? A validade é de acordo com a temperatura que a Bru colocou ali. Então, um grande mito que tem, né? Assim, se for um produto refrigerado, a gente depende da validade do produto, tá? Porque ele está refrigerado, ele não está congelado. A partir do momento que o produto foi congelado, o que vai mandar nessa validade é a temperatura que chega ao meu congelador, tá? Então, se eu sei que eu tenho um congelador que chega a menos 18 graus, eu vou ter uma validade aí de 90 dias. Então, é muito errado, por exemplo, você vai lá, pega uma receita, e a receita vai estar escrito lá, validade congelado, 90 dias. Tá. Mas, o meu freezer chega a menos 6 a menos 10, né, entre essa temperatura aqui. Então, tá errado, você não vai ter 90 dias de validade, você vai ter 20. Né? Então, o que manda é a temperatura do meu congelador, não é o produto. O produto manda na validade dele quando ele está em temperatura ambiente, quando ele está refrigerado. A partir do momento que ele foi congelado, o que vai mandar é a temperatura do congelador. Tá? Show? Então, gente, a gente pode congelar inúmeras preparações. Então, por exemplo, Bruna, você falou de amido de milho, é uma grande, né, pergunta da galera aí. Você falou que não pode congelar amido de milho. Eu falei que não pode congelar recheios à base de amido de milho. Então, por exemplo, eu fiz uma massa amanteigada que vai um pouco de amido de milho na massa. Eu posso congelar? Posso, né? A massa já está assada, gente, já está pronta, ela não tem uma estrutura para perder. Né? Então, já está prontinha, já transformei já. É diferente de um recheio, né? É diferente de um recheio que ele pode perder essa consistência, né? São preparações totalmente diferentes, tá? Então, se vocês quiserem ver um pouquinho da ação do amido de milho, põe um pouquinho de amido de milho misturado com água e congela, para vocês verem aí a diferença que vai ter, tá? É uma boa lição de casa aí para vocês. Então, ó, eu, por exemplo, como que eu faço? Sobrou um pouquinho de recheio, né? A gente tem vários potinhos, mas é muito ruim a gente ficar colocando vários potinhos no congelador, por quê? Mesmo porque esses daqui que são opacos, não são transparentes, a gente nunca sabe o que tem dentro e a gente meio que se perde, né? Você vai colocando lá 1 milhão de potinhos no congelador, já era, perdeu. Então, quando eu fazia a produção, eu pegava a sobrinha que tinha do meu recheio, né? Aqui no meu caso, ganache de maracujá, que tá bem gelado, inclusive, tá na geladeira. Eu coloco num saco de confeitar. E aí eu deixo bem armazenadinho no saco de confeitar, ó. Não tá descendo muito, tá gelado. Ai, meu Deus. E aí eu passo um plástico filme aqui nele. Passo um plástico filme, etiqueto e congelo, porque assim fica mais fácil de guardar de espaço, porque eu não tenho um monte de potinho, eu tenho saquinhos que eu consigo empilhar. Eu ainda passo plástico filme aqui para proteger bem o que tem aqui dentro, para não ficar com cheiro de geladeira, para não pegar nenhum cheiro, né, que tenha de algum outro produto, e sempre lembrar de etiquetar esse produto. Porque eu preciso saber o que é. É óbvio, um ganache de maracujá. Tá, mas se você fizer um ganache de limão, às vezes o ganache de limão não tem raspa de limão, parece um ganache branco, né? Se você fizer um brigadeiro ao leite e um ganache ao leite, você vai olhar congelado, você vai falar, putz, o que é isso? Né? Então, primeiro, o nome do produto tem que estar descrito aqui. Segundo, data que esse produto foi feito, que ele foi fabricado, tem que estar aqui. Terceiro, validade. Então, eu sei que o meu freezer chega a menos 15 graus. Então, validade, 60 dias, né? Ou então, validade tal dia, né? 60 dias após esse daqui. Eu já calculo a data e já coloco aqui embaixo. Se você achar legal também, eu achava muito bom fazer isso, que é o quê? Colocar a quantidade de recheio que tem aqui dentro. Porque eu sei quanto eu tenho, né? Às vezes, sei lá, saiu uma encomenda de última hora. Aí eu penso assim, eu preciso de 450 gramas de recheio para montar um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Eu abro lá meu congelador, o que eu tenho? Ganache de maracujá, eu tenho meio quilo, legal, vou usar.
Agora, sei lá, tem 150 gramas, não vai dar para uma camada de recheio? Não vou utilizar, né? Ou então eu tenho que fazer outro e juntar com esse, tá? Então, tudo bem congelar assim, desde que tenha etiqueta, tá bom? E aí, para eu descongelar esse produto, como que eu vou fazer? Eu vou tirar do congelador e vou levar para a geladeira, tá? E ele vai descongelar na geladeira. Ele não vai descongelar em cima da sua bancada. O correto, o mais correto, de acordo com a Anvisa, é você fazer esse tipo de descongelamento. Do freezer para a geladeira, né? Isso aí dá mais ou menos 24 horas. Então, no dia anterior, você vai tirar tudo do seu congelador, vai deixar na geladeira, e no dia seguinte você pega da geladeira e utiliza esse produto, tá bom? A não ser algumas exceções. Então, o ganache, por exemplo, um ganache gelado é horrível, não tem como, né? Você precisa dele em temperatura ambiente para você utilizar, você não consegue utilizar gelado. Então, né, você vai ter que tirar do freezer e deixar aqui um pouquinho, mesmo porque a gente não consegue descongelar um ganache no micro-ondas, porque a chance dele desandar é muito grande, né? E aí ficou mole, ele demora horas e horas para ficar na temperatura certa de novo. Então, vamos pensar aqui também no Buttercream. O Buttercream eu congelei, ele fica duro igual pedra, igual manteiga. Eu gelei, ele fica duro igual pedra, né? Porque é por causa da manteiga. Então, ele vai ter aí a mesma consistência gelado-congelado. Então, como que eu vou utilizar esse Buttercream, meu Deus do céu? Então, ou você tira do congelador direto para a bancada e espera ele amolecer, só que isso pode demorar muito tempo. Ou você leva para o micro-ondas de pouquinho em pouquinho e vai amolecendo ele, tá? Sempre tomando cuidado para ele não virar líquido demais. Porque senão ele volta, às vezes, com uma estrutura feia, né? Ele meio estranho. Então, gente, para congelar massa, por exemplo, eu posso ter massa congelada já, dependendo aí do que você quer ter. Eu, por exemplo, chegou um momento da minha vida, um dia que eu esqueci de anotar uma encomenda, que eu falei, putz, eu vou ter que ter uma reservinha aí guardada no meu congelador, porque eu vi que eu não posso confiar muito em mim. Então, eu sempre tinha uma reserva no meu congelador. Então, a massa, independente do tipo de massa, desde que ela já esteja assada, qualquer tipo de massa já pode ser congelada, tá? Sempre etiquetada e sempre muito bem embalada, para ela não pegar nenhum cheiro. Lembrando que, é uma massa para fazer naked cake. Putz, se é uma massa para fazer naked cake, fica ruim de você embalar assim, porque ela, né, ela amassa tudo, tá vendo? E fica feia. Então, aí você tem que pensar numa outra alternativa, talvez colocar numa caixa com isopor, e embalar ela de um outro jeito para ela ficar toda para proteger, né? Toda retinha, né? Então pensar sempre nessas alternativas. Massa crua. Massa crua a gente pode congelar, massa crua de bolo, já com fermento, né? Inclusive, eu tenho uma assadeira só, o que eu faço com o restante da massa? Eu vou ter que bater sempre de meia em meia receita? Não. Você pode deixar sempre a massa crua na geladeira por 24 horas, porque o que acontece, já falei para vocês isso aqui algumas vezes, que o fermento químico ele tem uma fermentação lenta, né? Então ele tem, o pico de fermentação dele acontece no forno quente. Então se ele tá frio, ele tá ali, ó, devagarzinho, né? Então quando a gente coloca esse fermento na geladeira, ele meio que tira uma soneca, né? Por isso que a gente fala 24 horas, porque ele não está num estado total de sono, ele está tirando uma soneca. Então, ele está liberando assim, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Né? Então, se eu deixar mais de 24 horas, talvez essa massa não fermente tão lindamente. Né? Então, sei que sobrou um pouquinho e tal, o que eu faço? Pode congelar, o que vai mandar é isso daqui. Sempre que você for assar essa massa, a gente não pode fazer um choque térmico. Tá? Então tem que esperar essa massa perder um pouquinho desse gelo, né? Ou do congelador, ou da geladeira, para depois assar. Não vou colocar essa massa que estava congelada a menos 18 graus no forno a 180, porque se a gente tem um choque de explosão muito alto, essa massa ela vai crescer muito feia, porque esse fermento vai explodir para fora, tá? E vai criar aquele vulcão horroroso em cima do seu bolo, né? Ele fica com uma crosta dura, então não é nunca legal a gente fazer isso. Tem que esperar essa massa chegar aí numa temperatura um pouquinho mais baixa, né? Agora, qualquer tipo de produto, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai congelar, é a embalagem. Assim, eu posso congelar brownie? Pode. Posso congelar brigadeiro? Pode. Você pode congelar o que você quiser, desde que você embale isso corretamente, né? E de preferência, né, se você não tem um freezer dedicado somente para a sua confeitaria, se você divide, por exemplo, o congelador com a sua casa,
pegar uma parte do congelador só para confeitaria, para não vir nenhuma interferência de cheiro. Então, por exemplo, eu tenho um potinho de alho congelado no meu congelador e eu tenho um saco com ganache de maracujá do lado. Né? Esse cheiro do alho é muito forte, ele pode passar para dentro do seu produto, tá? Então, sempre tomar muito cuidado com a embalagem, com esse cuidado, com o que tem dentro do seu congelador, mas pode congelar, tá? Manda, amor. Pergunta. Você falou da massa crua, você falou. Falei. Descongelando, leva para geladeira, deixa em temperatura ambiente para depois assar. Não é massa, é qualquer coisa. Ah, então era isso que eu ia perguntar. Sempre descongelado, freezer para geladeira. Sempre. Porque salva as alternativas que eu já falei para vocês, né? O Buttercream, que ele continua gelado, fica duro. Ganache, que ele continua muito duro. Então, salva algumas exceções, tá, gente? Mas de acordo com a Anvisa, a gente sempre tem que descongelar um produto indo para a geladeira. Ou então descongelar no micro-ondas. Mas descongelar um ganache, por exemplo, no micro-ondas, ele não vai ficar tão legal, porque ele pode perder muita consistência dele. 2 perguntas. A primeira é se recheio à base de gelatina pode congelar. Essa é a primeira. Tá. E a segunda é referente ao Buttercream. Se ele está congelado... Tanto faz. Se ele está saborizado, se ele está colorido, é isso? Não, espera. Congelei ele ou ele está refrigerado. Tirei ele para eu poder usar. Eu tenho que bater de novo. Então, a primeira pergunta é do recheio à base de gelatina e depois essa do Buttercream. Então, gente, depende desse recheio à base de gelatina. Se é uma mousse, talvez ela não fique tão boa, tá? Que ela vai perder se você bater ela de novo. Então, por exemplo, eu congelei uma mousse já nos potinhos que vai ser consumida ali no potinho. Pode congelar. Eu congelei um bolo, uma massa chiffon recheada de mousse de chocolate. Vai ficar bom quando eu descongelar? Vai ficar perfeito. Agora, se eu congelar e quiser bater ela de novo para rechear meu bolo, talvez ela perca um pouquinho ali da consistência dela, talvez ela baixe um pouquinho, tá? Porque a mousse é muito aerada, então depende, tá? Agora, esse ganache de maracujá meu vai gelatina, e ele pode ser congelado sem problema nenhum, porque ele já tem a consistência dele. Então, você vai ter que ver aí a consistência do que você está trabalhando, se é leve demais, e como que vai estar essa aeração, porque a mousse, o problema não é a gelatina, o problema é o restante, né? Então, por exemplo, uma mousse de chocolate eu faço aí uma patcha-bomb. O que é uma patcha-bomb? Eu pego ovos inteiros ou gemas, verto uma calda de açúcar a 116, 121 graus, bato, depois eu misturo chocolate derretido e creme de leite fresco batido. Então, é um produto muito aerado, né? E aí, quando a gente tem a aeração e a gente mexe de novo, né? Então, descongelei. Preciso manipular isso para rechear meu bolo de novo. Então, eu vou manipular ele de novo, vou mexer com a espátula e tal. Então, essa aeração pode cair. Mas se é uma mousse que está no potinho e vai ser consumida ali no potinho, não tem problema nenhum você congelar, tá tudo certo, tá? Com a gelatina e tudo. Então, meu ganache aqui de maracujá, ele vai gelatina, ele fica perfeitão congelado, tá? Então, depende da base. O problema não é a gelatina, tá? Outra pergunta. Não falei do Buttercream. Primeiro fala do Buttercream, depois eu volto. Então, gente, o Buttercream, quando ele fica gelado ou congelado, o que for, e volta para a temperatura ambiente, não é nem problema dele foi gelado ou congelado. Se eu deixar um Buttercream parado aqui meia hora... Peraí que eu tenho um Buttercream parado aqui? Tem esse Buttercream, acho que... não sei. É que tá meio sujo, não queria me sujar, mas tudo bem. Então, eu tô com esse Buttercream aqui parado faz um tempo. A Aline estava gravando aula às 6h30 e ele tá parado aqui esperando a próxima aula. Então, ele tá parado. Como ele tá parado, ele fica com bastante bolha. Não tanta bolha como se ele tivesse congelado ou gelado. Para eu reutilizar esse Buttercream, eu preciso dar uma batida nele de novo. Ou eu pego uma espátula e bato para isso daqui ficar cremosão de novo, ou eu levo para a batedeira com a raquete e bato para ficar cremoso de novo, tá? Então, tava gelado ou congelado, eu espero chegar à temperatura para ele amolecer, tá? Ele precisa amolecer de novo. O que é amolecer? É isso aqui, ó, amolecido, tá? Amolecido. Não tá duro, tá mole, tá? Amoleceu, eu bato. Se bater Buttercream gelado, ele talha, separa completamente a água da gordura, tá? Dá para salvar?
algumas vezes dá sim. A gente batendo muito tempo e subindo a temperatura, às vezes a gordura retorna, né? Tudo se junta de novo. Mas nem sempre. Então não corre esse risco, tá? Nunca bater Butter Queen gelado. Nunca, 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 nunca. Regra. Regra, total. Tá. A outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Montei um bolo, sei lá, o cliente desistiu e tal. Posso congelar um bolo montado? Pode. Desde que, né, vamos lá. Se for de Butter Queen, que ele não esteja espatulado com o Butter Queen, porque esse bolo espatulado de Butter Queen congelado, a hora que você descongela, ele jorra muita água e ele fica com um aspecto bem feio, né? Então, sei lá, deixei 20 dias congelado, a hora que eu vou descongelar, ele tá feio, tá? Então, desde que isso. Então, o cliente não vai pegar o bolo, tira a cobertura, embala esse bolo e congela só o bolo, sem a cobertura por fora, tá? Porque a cobertura fica feia. Ai, mas a cinta de contenção é de Butter Queen. Não tem problema a cinta de contenção. A hora que você descongelar esse bolo, se suar um pouquinho ali, pronto, a hora que descongelar, ele já vai embora essa umidade. O problema é a cobertura, ele não vai ficar perfeito igual ele era antes. É igual o Butter Queen que foi congelado. Se eu quiser ele descongelar e usar ele na hora, ele vai estar feio. Eu preciso bater ele de novo para ele ficar bonito de novo. Mesma coisa do bolo espatulado com Butter Queen, congelado, tá? Então ele fica feião. Ah, Bruna, eu vou comer na minha casa. E tudo bem, você pode congelar. Mas se você for mandar isso para um cliente, é bom você tirar essa cobertura por essa questão mais estética do bolo, tá? Não que vai ser ruim de comer, mas que ele vai ficar bem feio, ele vai. Tá? Então assim, quero congelar o bolo inteiro. Pode congelar, desde que ele não esteja espatulado, desde que ele também não tenha recheio à base de fruta fresca. O que acontece com a fruta fresca? Então, por exemplo, recheei um bolo com morango fresco, o cliente não pegou, eu vou congelar. O morango fresco, quando congelado, quando ele descongela, ele solta muita água. E ele fica mole, molengo, assim, um negócio bem estranho. Então, assim, ele fica ruim, né? Vai ficar, sei lá, estragado? Estragado não vai, tá congelado, tá tudo certo, né? Se você pegar um morango congelado e deixar ele descongelar e comer, você vai sentir na sua boca, ele fica um negócio meio molengo, estranho, e solta muita água. Gosto de aguado, assim. Assim, ele solta muita água. Então, se você acha que um bolo de morango fresco já solta água, tenta congelar ele pra você ver, vai soltar mais água ainda. E ele vai perder essa textura, né? Ele fica estranho na boca. Então, bom que não seja aí de fruta fresca. Mas, é um bolo recheado com compota, com geleia, com brigadeiro, com ganache, com recheio de cream cheese. Pode congelar. Não tem problema nenhum. Aí, se você for reutilizar esse bolo, se for espatulado de Butter Queen, você precisa esperar esse bolo descongelar. Tá? Se você espatular esse bolo congelado, ele vai começar a descongelar e vai começar a suar o seu Butter Queen loucamente, assim, vai virar um negócio de louco, tá? Você vai ficar maluco, porque ele vai começar a jorrar água, que é um negócio absurdo. Então, você precisa esperar o bolo descongelar, então vamos tirar do congelador, vamos levar para a geladeira, vou esperar perder esse gelo do congelador e aí sim eu vou espatular. Manda, amor. Geleia de frutas pode ser congelada? Segura. E aí o pessoal falou, eu compro morango congelado. Qual a diferença de eu comprar morango congelado e congelar ele em casa? A diferença é que você vai ter mais trabalho, tá? Então, você vai ter trabalho de lavar o morango, de tirar o cabinho do morango, de armazenar esse morango corretamente e congelar. Vai dar na mesma. Tá? O produto final vai ser exatamente o mesmo, porque o morango que foi congelado que você comprou da indústria era um morango fresco. Então, a única coisa que vai mudar é o seu trabalho. Tá? Então, sem mudança nenhuma. Prestígio pode? Gente, vamos colocar na cabeça. Parem de me perguntar o que pode e o que não pode. O que não pode é recheio à base de amido de milho e tomar cuidados com gemas de ovos. Prestígio pode? Pode, gente. Brigadeiro pode, ganache pode, massa de bolo pode, massa de bolo assada, massa de bolo crua. Que mais, amor? Fruta recheio fresca, tipo geleia, curd. O que você quiser pode congelar, desde que você tenha o cuidado certo para fazer esse congelamento. Então,
Não fica preso a esse pode, não pode. Pode congelar, armazena do jeito que eu te ensinei, coloca em potinhos bem armazenados, bem fechados, ou em saquinhos bem plastificados, coloca etiqueta com o nome do produto, a quantidade do produto, a data de fabricação, a data de validade. Tudo pode, gente, desde que você tenha esses cuidados, tá? Então, pode, né? Não, vamos tirar esse negócio da... Eu não quero, né? É a mesma coisa que eu falo lá no curso, eu falo aqui pra vocês. Eu não quero que vocês fiquem presos a ninguém. Eu não quero que você tenha que perguntar pra mim se você pode ou não pode congelar alguma coisa que você acabou de fazer na sua cozinha e sobrou. Eu quero que você saiba sozinha fazer isso, né? Porque se você depender de mim, lascou-se. E você vai dar esse caminho, você dá esse caminho, né? Você está falando, e só para dizer que no curso, as informações, o pessoal vai ter tudo disponível e você vai aprofundar sobre isso, né? É que a grande preocupação do pessoal fica, nossa, mas eu vou conseguir ter essas informações todas no curso? Eu vou conseguir? Gente, no curso vocês têm tudo, fiquem tranquilos, tá? E referente a curso, vocês vão saber mais sobre o curso lá na frente. O que eu quero falar para vocês sobre isso, né, que entre na cabeça de vocês, é que vocês conseguem andar com as suas próprias pernas, tá? Então, entendam o fundamento que dá, né? Tudo dá para fazer, desde que eu tenha esse cuidado. Então, a gente falou lá sobre a aeração, né? A aeração da mousse, muito aerada. Se eu for mexer de novo, eu vou derrubar esse ar. Putz, né? Como que eu vou fazer isso? Outra coisa, o que mais é aerado? Um pão de ló, por exemplo. Um pão de ló é aerado. Se é uma receita que não vai fermento químico, é aerada, como o pão de ló, que tem a fermentação mecânica que eu te expliquei ontem na live das 10 da manhã, eu posso congelar essa massa crua? Ou eu vou perder essa aeração também? Eu vou perder essa fermentação mecânica? Então não vai ser muito legal eu congelar. Então eu quero que você entenda, coloque aí na sua cabeça que você pode tudo desde que você entenda aí os ingredientes. Tá? Então, assim, o que eu estou tentando fazer aqui é que você consiga caminhar com as suas próprias pernas, que você tenha mais liberdade, que você não dependa de mim, ou de outra professora, ou do Google para entender algumas coisas. E que, sim, você pode fazer várias coisas na cozinha e que não é tão complicado assim, desde que a gente saiba o caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que, tipo, você falou por tudo aqui. Acho que quando você vê essa explicação final, matou muitas dúvidas aqui. Muitas dúvidas, né? Deve ter, assim, pode isso, pode aquilo. E assim, tem um negócio que você sempre fala, que você fala assim, gente, tá na dúvida, usa a sua cozinha como laboratório, vai lá e testa. Sim. Então assim, sei lá, fez uma mousse, não sei o que, a Bru falou, ó, não congela por causa disso, por causa daquilo, tal. Nossa, mas tá na dúvida? Sobrou um pouco dessa mousse? Congela Coloca no congelador e vê o que dá. Né? Faz uma bolinha de brigadeiro e põe no congelador. Ah, mas pode congelar já com granulado? Faz uma bolinha, passa no granulado, coloca no congelador, coloca depois para fora, vê ele descongelando, vê como que ele vai reagir, né? Você não vai perder rios de dinheiro se você congelar uma bolinha de brigadeiro passado no granulado. Né? Então vamos tomar cuidado com algumas coisas e vamos tentar andar com as nossas próprias pernas, né? Para a gente ter mais liberdade na cozinha. Senão a gente acha que a confeitaria é um bicho de 7 cabeças, né? Que eu não vou conseguir fazer nada porque é tudo muito difícil e na verdade não é. Na verdade você precisa só entender os fundamentos para você saber como que você vai fazer isso, né? Como que eu vou congelar, como que eu vou descongelar? Mas eu posso congelar brownie? Eu posso congelar o brownie cru? Pode. Né? Posso congelar assado? Pode, desde que você saiba, né, como que você vai trabalhar com ele depois. A Paula tá falando, liberdade não tem preço, é isso que a Bruna nos oferece. Não tem preço. Que mais? Importante. Só para... Pode ser claro para muitas pessoas, mas que fique claro para todo mundo. Foi lá, congelei um produto, tirei, utilizei, sobrou. Tá. E aí? Gente, então tudo que foi congelado e descongelado não pode ser congelado novamente, tá? Então, descongelei, já era, eu tenho que usar. Não pode congelar de novo. Nenhum produto. Iogurte pode? Nenhum produto, tá? Por conta de proliferação de bactéria, tá? De acordo com a Anvisa, a gente não pode fazer isso. Então, congelou, descongelou, não congela de novo, tá bom? Então, vamos pensar lá.
eu trabalho com quindim. E aí eu tenho uma sobra imensa de clara de ovo. Né? Então eu tenho, sei lá, sobrou 1 quilo de clara de ovo, né, no meu mês. Vamos lá comigo, você vai pegar um pote de 1 quilo e vai congelar 1 quilo de clara de ovo, sendo que você usa de 100 em 100 gramas, né, de 200 em 200 gramas. Não vai, né? Então sempre pensar nisso. Se você pegar 1 quilo e congelar e descongelar esse 1 quilo de clara de ovo, você vai ter que usar tudo de uma vez, senão você vai ter que jogar no lixo. Você não pode congelar de novo. É aquele negócio, né? Poder você até pode, mas se você comercializa esse produto, você não pode, tá? Sempre que a gente vende alguma coisa, gente, principalmente dessa nossa área de alimentação, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, eu congelei, descongelei, eu não posso congelar de novo. Eu uso e já era. Outra coisa, Bruna, eu tinha um creme de leite fresco congelado. Eu descongelei e fiz um ganache. Sobrou o ganache, eu também não posso congelar esse ganache? Aí você pode. É aquele negócio, né, gente? Toda regra tem a sua exceção. Então, se eu transformei esse produto que estava congelado, eu posso congelar esse produto, porque é um produto novo, né? Eu congelei um creme de leite, descongelei e transformei ele em ganache. E aí eu posso congelar esse ganache, tá? Então, se eu transformei esse produto, tudo bem congelar. Nossa, eu vi um comentário aqui que é até uma crítica pro meu trabalho até. Nossa, eu vou até beber água. Não, mas é um negócio simples, é porque eu fiquei chateada, porque é uma falha minha, mesmo que a gente não divulga tanto. É que o pessoal falou, nossa, a Bru fala tão bem, eu tô dirigindo no carro, coloquei um fone de ouvido e tô escutando, bem que ela podia ter um podcast. Pô, a gente tem podcast. Nossa, né? gente, a gente já tem podcast no Spotify, no Deezer. Onde mais tem podcast? No SoundHound. No SoundHound. Todos. Gente, a gente tem podcast. Então vai lá, pelo amor de Deus. Por exemplo, vai no Spotify lá e digita Bruna Rebelo Cake Lover. Já era, tem lá o podcast. A gente já tem podcast, tem um tempão já, inclusive. E aí, por exemplo, tá numa dúvida como achar o nosso podcast? Vai lá no perfil do Instagram ou no banner do YouTube, tem o link lá, clica. Lá vai ter os podcasts, tem gente. Todos os canais tudo aí. lá, todos os nossos canais, pelo amor de Deus. Não tem como não nos encontrar. É que, na verdade, eu divulgo muito pouco podcast. Exato. É que entra pedacinhos do nosso podcast no feed do Instagram todos os dias. Tem pedacinhos no nosso podcast. Mas eu nunca falo nos meus stories e a gente divulga muito pouco o podcast, né? A gente de vez em quando envia um e-mail ou outro e tal, mas a gente vamos pegar mais firme trabalhar mais nisso, a gente vai trabalhar mais nessa questão aí, gente. Pode ficar tranquilo. Vamos encerrar, gente, porque Eloá tá chorando, tá me dando um desespero aqui. Então bora. Vamos nessa. Boa noite, pessoal. Gente, obrigada. Boa noite. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.